Eu não sei se você já reparou que tem umas pessoas que pegam para tocar e tocam de ouvido com a maior facilidade, já tem outras pessoas que quebra a cabeça, quebra, se esforça e não sai nada, tem que tocar por uma cifra, tem que pegar um tutorial na internet. Isso é o que é a diferença da percepção musical, que vai ser o assunto de hoje. E aí, cabra véi sanfoneiro, meu nome é Gildo Arano, seja bem-vinda a mais uma aula de sanfona de alta catilogência. Aqui eu ensino tudo que você precisa para sair do zero e chegar no seu primeiro repertório de forró de alta catilogência, que é categoria das músicas que você gosta, entendendo a lógica do ritmo, da mecânica e da harmonia, né? O ritmo, mecânica e harmonia, e tudo isso com a maior eficiência. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a percepção musical. Como a percepção musical vai te ajudar a você chegar no seu repertório de forró de alta catilogência. Então, vamos começar já falando do que é a percepção musical. Então, antes de tudo, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que a percepção musical é uma habilidade desenvolvida, né? Ninguém nasce com essa percepção. A gente vai desenvolvendo a partir do material musical que a gente vai absorvendo durante a vida. E essa percepção musical é nada mais do que a gente entender de uma forma lógica os sons que a gente ouve, tanto as notas quanto os sons rítmicos, né? Entendendo a duração. Isso mais pra frente no vídeo você vai entender direitinho como é que vai funcionar. E esse entendimento lógico é muito mais da comparação, né? Da gente escutar um som e comparar com um som que a gente já ouviu antes, para a gente saber se esse som é mais agudo, é mais grave, é mais longo, é mais curto, como é que ele combina. Então, tudo isso é uma avaliação que a gente vai fazer com base numa memória que a gente já entendeu antes. Então, não sei se você já percebeu, isso eu acho que acontece com muita gente. Você está escutando uma música, depois escuta outra e vê assim, pô, essas músicas são parecidas. Isso aí é a sua percepção musical que já está trabalhando. Então, se você já passou por esse fenômeno, você sabe como é que vai funcionar. É claro que se você não tem um estudo, você não entende o que, que tem numa música para ser igual a outra, você não vai saber o que que tem. Mas a partir do momento que você reconhece, pô, aquela música, eu sei que tem um acorde maior. E na segunda música você escutou o mesmo acorde, falou, ó, aquele mesmo acorde, você já vai saber que na outra música é um acorde maior. Vai funcionar mais ou menos assim, mas a gente vai. Tem várias nuances, né? Tem muita coisa pra gente falar aqui. E muita gente confunde isso com dom, né? Tem gente que fala, pá, aquele cara ali, ele nasceu com ouvido bom, ele escuta a música e já sai tocando. Isso é uma forma de pensar de quem é preguiçoso, né? Porque quem pensa assim, fala, ah, não adianta eu estudar, porque aquele cara, quem é para ter essa percepção já nasce com ela, a pessoa se livra do peso da responsabilidade de ter que estudar. Mas quando você pensa assim, pô, aquele cara estudou um bocado, a pessoa se obriga a estudar também para desenvolver a mesma percepção musical. Então, vamos lá para outra coisa. Não, então vamos lá, não, ainda tem outra coisa para fazer. Tem muita gente que acha que a percepção musical é uma adivinhação, que a pessoa simplesmente senta lá e essa nota é tal, vai chutando, né? Claro que tem um processo, tem um pouco de adivinhação, mas quando a percepção não está 100% desenvolvida. O ideal da percepção é você escutar e reconhecer mesmo a nota. Da mesma forma que você olha para essa minha camisa e você reconhece que é uma camisa verde. Então você fala, essa camisa é verde. Você olha para o quadro lá atrás e fala que aquele quadro é preto. Então, vai ser essa mesma facilidade que a gente tem de reconhecer as cores, a gente reconhecer os elementos da música, né? E tem um traço já muito falado aqui, que é parecido com o dom, que existe sim algumas pessoas que nascem com um ouvido diferente, né? A gente chama isso de ouvido absoluto. Mas não é essa percepção que a gente está falando aqui. O que a gente está trabalhando, o que eu chamo de percepção musical nesse vídeo é o que é chamado de ouvido relativo, que a gente escuta as músicas por comparação. O ouvido absoluto,
basicamente a pessoa vê uma buzina de um carro e já sabe, sem pegar referência nenhuma, que aquela buzina ali é um Fá sustenido, por exemplo. Quem tem um ouvido relativo vai ouvir a buzina, vai procurar na sanfona e vai encontrar a nota, então vai poder dizer qual é essa nota. E aí a gente tem algumas coisas para dizer, né? Quais são os tipos de percepção musical que a gente tem? Basicamente são 3 tipos, né? Que a gente pode aí ter um quarto tipo, que é um desdobramento. Eu vou falar que é percepção melódica, percepção harmônica, percepção rítmica e o solfejo, né? Que seria o processo inverso da percepção. Eu vou explicar. A percepção melódica, a gente vai perceber as notas, né? A sequência das notas. E a gente vai ter, eu acho que o principal aspecto da percepção melódica é a identificação das notas, da sequência das notas. Então, se você escuta uma música, Asa Branca, você saber que é Sol, Lá, Si, Ré, Si, Dó. Isso você está percebendo a relação que tem entre cada nota, entendendo quais são essas notas dentro de uma escala. Tem também, dentro da percepção melódica, a afinação. Você escutar uma nota, saber quando é que está desafinado, saber quando é que está no tom. E muita gente, principalmente na hora de cantar, se atrapalha muito nessa parte da afinação. Tem alguns exercícios para a gente fazer também, mas a percepção melódica é basicamente isso. A gente vai identificar a sequência das notas, né? Memorização de melodias também faz parte da percepção, que não é só você entender, é você guardar essas notas e lembrar depois, né? Fazer essas relações e a afinação. Segundo tipo de percepção é a percepção harmônica, né? E essa percepção harmônica vai estar relacionada com a identificação dos acordes de uma música. E aí a gente tem o acompanhamento, que é a parte harmônica da música. Quem tem a percepção harmônica bem desenvolvida consegue escutar a música e já saber se está num tom maior, se está num tom menor, quantos acordes tem naquele trecho, né? Quais são mais ou menos os acordes. E é claro que a maioria das pessoas vai ter uma noção, né? Pô, isso aqui é mais ou menos assim. E a gente vai tocando na sanfona e fazendo essa comparação, a gente vai achar a progressão, a gente vai achar a progressão musical, da progressão dos acordes dessa música. Então, como é que funciona o processo de tirar uma música de ouvido? A gente escuta a música e aí a gente vai ter essa impressão, esse acorde aqui, eu acho que é esse. A gente toca e vai verificando. Então, a percepção harmônica, a gente vai identificar tanto os acordes isolados, né, quanto a relação de um acorde com o outro dentro da progressão. Próximo tipo de percepção que a gente vai trabalhar é a percepção rítmica, né? E a percepção rítmica, ela é curiosa. A gente vai entender onde cada nota, cada ritmo ou cada batida vai estar relacionada uma com a outra, né? Dentro do metrônomo. Então, se você não consegue tocar junto com o metrônomo, é uma questão de percepção rítmica. Você não tem essa percepção rítmica muito desenvolvida, porque o grande lance da percepção, principalmente a percepção rítmica, é você identificar quando você está dentro, quando você está fora. Se você está no ritmo, você está fora do ritmo. A mesma coisa se você está afinado, se você não está afinado, se aquele acorde está combinando ou se não está combinando. Então, tem muito isso da comparação. E na parte rítmica, você vai reconhecer esses padrões. Então, você vai entender, perceber um compasso. Quando você escutar uma música, você percebe se ela está num compasso binário, ternário. Então, isso faz parte da percepção rítmica, né? Mas já uma forma mais abrangente de entender essa percepção rítmica é quando você ouve uma gravação e consegue identificar. E eu acho que isso é mais fácil, né? Principalmente para quem está começando. Identificar se é um arrastapé, se é um shot, se é um baião. Do baião para o forró tem algumas controvérsias, é um pouco mais difícil fazer essa identificação. A percepção envolve outras coisas, mas a percepção rítmica é justamente entender todos esses elementos do ritmo, né? Também se uma música
tá swingada, se não tá, se você tá no swing, se você não tá, então tudo isso faz parte da percepção rítmica. E aí a gente tem o quarto tipo de percepção, que é justamente o solfejo. O que é o solfejo? É você, a partir de um processo, o solfejo é a partir de algumas notas escritas ou de um ritmo, de um padrão ritmo escrito, e aí pode ser escrito numa tablatura, numa partitura, ou pode ser de memória também, você conseguir reproduzir aquele som com a voz ou batendo esse ritmo. Então, isso é o solfejo. Então, simplificando aqui para você, a gente tem 4 tipos de percepção: a percepção melódica, a percepção harmônica, a percepção rítmica e o estudo de solfejo. Então, você pode procurar na internet para entender mais sobre cada um desses aspectos, mas eu vou falar mais o que você precisa fazer no final do vídeo. Eu vou te dar algumas dicas práticas para você desenvolver cada uma delas aqui abaixo. Então, você deve estar se perguntando, sim, mas qual é o benefício de desenvolver essa percepção? Como é que isso vai me ajudar no repertório de sanfona, no repertório de forró de sanfona? E, é claro, isso vai deixar mais fácil o processo de aprendizagem, porque não sei se você está começando a tocar sanfona agora ou se já toca há bastante tempo, mas quando a gente está aprendendo uma música, a gente tem que aprender as notas dessa música, tem que aprender os acordes, a gente tem que aprender a juntar tudo isso. E quando a gente não tem uma cifra, às vezes não tem um tutorial, não tem um professor para ensinar, a gente fica perdido. E às vezes o cara quer aprender uma música que não tem uma cifra, que não tem um tutorial, não tem ninguém para ensinar, e a pessoa simplesmente não aprende porque não tem a percepção suficiente para descobrir quais são as notas, para encontrar onde é que está cada nota, cada acorde, o ritmo, e não consegue tocar a música. Então, você vai aprender mais fácil de forma independente, você não vai depender de cifra, não vai depender de nada. E outra coisa que a percepção vai te dar, você vai perceber quando você está tocando errado. Que a pior coisa do mundo é você tocar errado, tocar fora do ritmo, tocar fora do tom e não perceber que tem alguma coisa errada. Então você vai estar repetindo sem entender. Muitas vezes a gente até tem uma noção de, pô, tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. A percepção ia te dizer. Então, se você mostrar para alguém que tem mais percepção, essa pessoa vai te dizer, ó, você está no ritmo errado, ou você entrou com a voz cantando em outro tom. E essa percepção fica muito claro a partir do momento de quem tem, mas para quem não tem, realmente fica muito difícil. E outra coisa que você vai ganhar é ter uma facilidade para juntar as mãos, né? Principalmente se você desenvolve a percepção rítmica, porque o processo de juntar as mãos na sanfona é um processo de combinação de ritmos. Você vai combinar o ritmo da mão direita com o ritmo da mão esquerda e aí vai formar o ritmo composto, né? Que é basicamente tem 2 ritmos acontecendo ao mesmo tempo. E isso é talvez uma das coisas mais complicadas. Mas você deve talvez estar se perguntando, né? Por que vale a pena eu investir, estudar percepção, eu gastar meu tempo? Às vezes você tem um tempo muito corrido, né? Você tem pouco tempo para tocar sanfona, você quer basicamente pegar a mecânica e vai ter um resultado mais imediato. Mas se você parar e prestar atenção na percepção musical, você vai perceber. Travou, voltamos. Então você vai perceber que o vídeo aqui travou, deu problema, eu fiquei meio atrapalhado, mas vamos lá. Você vai perceber que isso vai potencializar todo o seu estudo. Então, quando você tem uma percepção desenvolvida,
todo o estudo vai render a hora de tirar as músicas, vai render a hora de juntar as mãos, vai render na hora de desenvolver uma técnica, vai render tudo. Até na sua performance, quando você estiver tocando e cantando, você vai ter uma facilidade para tocar junto com os outros músicos, você vai ter uma facilidade para cantar, então você vai conseguir tocar sem se preocupar tanto. Então, isso são os maiores benefícios de você ter uma percepção bem desenvolvida. E a percepção gera esses benefícios porque aumenta o que eu gosto de chamar de inteligência musical, né? A inteligência musical é justamente essa capacidade de você pensar na música, dessa capacidade de você desenvolver essas relações de uma coisa com outra. Aí você não desiste, não vou querer fazer o que eu chamo batata ruim, né? Aquele sanfoneiro que não tá nem aí para essas coisas, fala, eu não vou estudar percepção. O que você pode perder se não estudar percepção? Você vai perder a sua independência, você vai ficar dependendo de uma cifra a vida toda, dependendo de alguém para te ensinar, e aí você não vai poder aprender as músicas, qualquer música que você quiser. E a gente sabe que é uma satisfação a gente aprender aquelas músicas que a gente gosta, né? Da catilogência, a categoria, né? Aquelas músicas naquela categoria que você gosta. Então, quem tem essa percepção vai ter um estudo muito mais satisfatório. Outra coisa que quem não tem percepção, que erra bastante, é cantar desafinado. Quando a pessoa não tem a percepção melódica da afinação, a pessoa, e eu digo porque eu já fui assim, tá? No começo eu não tinha, eu vou até contar minha história aqui, mas a pessoa quando não tem essa percepção, canta desafinado, às vezes toca duro, sem swing, sem ritmo, e fica aquela sensação que, pô, não tá igual àquela música que eu escuto, mas muitas vezes é porque você não tem a percepção, sabe que tem alguma coisa de errado, mas não sabe o que é. E outra coisa que eu queria falar para vocês é qual é o melhor momento para a gente aprender, começar a estudar percepção. E a percepção musical, ela vai se desenvolvendo, eu acho que até antes da pessoa nascer. Porque dentro da barriga da mãe a criança já escuta alguns sons, já escuta. É muito a percepção auditiva, é muito mais do que a percepção musical. E todo momento, quando a criança vai se desenvolvendo, se ela for exposta a esse ambiente musical, se for exposta a um conteúdo musical, ela desenvolve uma percepção musical, tanto que é uma percepção meio intuitiva, né? E aí, a partir do momento que a pessoa começar a ter um estudo mais formal de música, isso começa a se desenvolver. Esse é o melhor momento para começar o estudo de percepção musical. O segundo melhor momento é hoje. Então, se você passou a vida toda, nunca ouviu falar de estudo de percepção musical, comece agora. No final do vídeo eu vou deixar algumas dicas para você começar esse estudo de percepção, e são dicas que vai te ajudar bastante a melhorar a sua percepção, e você vai ver como é que isso vai dar resultado. Então, como é que foi que eu desenvolvi a minha percepção? A minha percepção, eu vou dizer, quando eu comecei a tocar, eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Então, eu era muito ruim, eu não tinha vivência musical. Ninguém na minha família tocava sanfona, nem violão, nem nada. E eu fui o primeiro, e eu comecei tocando violão, depois passei para a sanfona. Mas eu não tinha percepção. Eu não tinha noção de tonalidade, eu cantava fora do tom, era desafinado, não tinha percepção rítmica. E eu me atrapalhava muito, então eu demorava muito para aprender uma música, para juntar as mãos, para entender como é que tudo aquilo funcionava. E mesmo assim, com o tempo, né, depois de uns 5 anos, de 4, 5 anos, pelejando e repetindo bastante aquilo ali, algumas coisas começavam a fazer sentido assim, mas algo muito devagar foi melhorando. Eu só fui perceber como é que eu era tão ruim, eu estava precisando muito de estudar a percepção na faculdade, que eu entrei para a faculdade de música, eu percebi o quanto minha percepção estava rudimentar. Quando eu entrei na prova, e a gente fazia as provas lá na faculdade, a gente precisava repetir a disciplina de percepção musical, e aí foi que eu vi que eu precisava estudar bastante, eu precisava estudar pesado esse assunto de percepção. Hoje minha percepção melhorou bastante, né? Não é das melhores percepções do mundo,
mas eu consigo tirar minhas músicas, eu consigo saber quando é que eu estou cantando bem, quando eu estou cantando afinado. Então eu sei como é que eu faço para melhorar isso e eu vou desenvolvendo. Isso é uma prática, né? É uma prática que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Mas na faculdade a gente percebe isso, porque tem as matérias, né? Eu acho que tem. Eu acho não, são 8 semestres de percepção que a gente tem na faculdade. E a gente trabalha várias coisas. E aí, a gente. Eu tenho essa dica que eu estou dando para vocês, né? Presta atenção para você desenvolver a sua percepção. Então, se você chegou aqui e você está interessado em desenvolver e melhorar a sua percepção, eu vou passar aqui algumas dicas práticas para você desenvolver a sua percepção, né? Como é que você faz para você desenvolver? E antes, eu quero dizer qual é o ponto onde as pessoas mais erram, né? Do ponto de vista da percepção musical. Muitas pessoas começam a tocar sanfona sem ter uma noção do som, né? Mas a pessoa toca muito de uma forma mecânica. Então, fica mais associando a execução do instrumento com a coisa mecânica, de apertar a tecla. Aí você vê uma pessoa que vai soar mais ou menos assim, né? Fica, eu vou apertar a tecla. Então, preocupe em apertar a tecla. Aí o som fica assim. Quando você preocupa em tirar o som, né? Você pensa no som. Como é o som? Né? Pá, pá, pá. Não é. Ninguém pensa no som assim. A pessoa pensa no som. É uma coisa contínua. Então, quando você tem essa percepção que o som deve ser isso, não uma coisa mais mecânica, você começa intuitivamente tirar o som. E aí as coisas começam a soar melhor, porque você está pensando no som. E tanto na hora de você lembrar da música. Já aconteceu, eu digo isso porque no início eu tinha esse pensamento mais mecânico das coisas na sanfona. E eu lembrava da posição da mão, lembrava a ordem das notas que eu tinha que tocar, mas não lembrava o som. E aí eu ficava, como é que é? Tinha que escutar a música para lembrar o som, para acertar tocar. Então, desde já, você procura, antes de tocar, aprender aquele som, né? Se você vai tocar Asa Branca, tenta cantarolar a música, né? A introdução. Não precisa ser o melhor solfejo do mundo, não precisa estar afinado, mas tenta buscar essa afinação, essa ideia mental do som que você vai tirar do instrumento. E aí, você pode começar pela percepção rítmica. Então, você solta uma música e começa a bater palma, né? Você começa a bater o pé, sentindo o ritmo no corpo. Então, se você... Vou ver aqui se eu pego uma música no Spotify para a gente fazer esse trabalho. Então, cadê o Spotify? Tá demorando de abrir um pouquinho aqui. Mas toda música, ela tem uma marcação rítmica. E aí quando você acostuma nessa marcação rítmica, você vai acostumar a contagem do ritmo. Porque a mudança dos acordes, a mudança das partes da música, vai ser tudo nesse sentido. Deixa eu procurar aqui na biblioteca uma musiquinha legal. Deixa eu ver, um forró. Deixa eu ver um forró aqui. Pegar uma música... um instrumental aqui de Dominguinhos. Ó, o baixo da sanfona já tá marcando, ó. Então a gente já pode marcar. E aí a gente, entre essa marcação, a gente já pode cantar. Vai ter essa parte que é um pouquinho mais difícil de cantar. Então, isso
você pode começar brincando com qualquer música e você não precisa da sanfona. Então, se você está querendo aprender a tocar sanfona, se você quer fazer isso, não tem a sanfona ainda, você já pode começar desenvolvendo essa percepção musical antes de pegar no instrumento. Pode ter certeza, quando você pegar no instrumento, você vai aprender muito mais rápido, né? Isso eu posso ver, eu verifico isso nos alunos que já tocam outros instrumentos, quando vem para aprender a tocar sanfona. Se a pessoa já toca um violão, se já toca piano, tem uma facilidade muito maior na hora de aprender a tocar sanfona, justamente porque já tem essa percepção desenvolvida, e isso ajuda bastante. Então, por onde começar? Marca o ritmo, batendo palma, batucando, né? Você pode bater na mesa, em qualquer coisa, né? Ter essa vivência mais rítmica e cantarolar. Você pode cantarolar, cantar sempre que você tiver uma oportunidade, né? Você pode cantar no banheiro, cantar enquanto está dirigindo, quando está fazendo algum trabalho, né? Varrendo a casa, enfim. Você pode ter essa prática mais musical. Isso vai desenvolver uma percepção, porque você vai estar tirando aquele som da memória. Então, sua imaginação musical também vai melhorar. E aí, como é que você organiza isso? Então, eu vou dar algumas dicas práticas aqui que você pode fazer. Um dever de casa. Então, eu acho que é muito importante quem toca sanfona, quem quer aprender a tocar sanfona, ter o costume de ouvir música. Muita gente perdeu esse costume de ouvir música, né? De sentar, pô, eu vou ouvir essa música, né? Eu vou ter um momento de apreciação musical. Então, você bota uma música para ouvir e aí você vai ver. Presta atenção no ritmo, tenta batucar, marcar os tempos, né? Esse exercício que eu fiz aqui. Tenta cantar até os solos, né? A letra cantada, intuitivamente a gente já canta, mas tenta cantar a parte da sanfona, tenta cantar aquele fraseado que a sanfona dá no meio, que isso vai melhorar bastante. Outra coisa que também vai ter potencializar esse estudo é você tentar imaginar uma música, né? Para aí e tenta imaginar uma música, né? Tenta tocar a música dentro da sua mente. Isso é um exercício que pode ser muito difícil, pode ser bastante difícil se você não tem essa prática. Eu mesmo, uma das coisas, esse exercício foi um professor meu da faculdade que passou, e eu tinha muita dificuldade de imaginar esse som para depois cantar. Então, primeiro você imagina, depois você canta, e aí você vai colocar esse som na sanfona. É um pouco difícil no início, mas tenta fazer que você vai conseguindo. E aí, presta atenção também no som que sai da sua sanfona. Como? Você pega a sanfona, vai estudar qualquer coisa, pega o celular, bota para gravar, você bota aí a câmera do celular, grava, e depois se você assiste, tenta assistir prestando atenção no som que você está tirando da sanfona. Isso vai dar vai ajudar bastante, tanto na parte técnica, quando, pô, aquilo ali você vai ver que está errado ou que está certo, e aí você vai corrigindo aos pouquinhos. E tem também alguns aplicativos que você pode usar para estudar música, né? Se você digitar Ear Training, né, que é treinamento de ouvido em inglês, vai aparecer muitos aplicativos. E aí, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, se algum de vocês tiverem interesse. Eu acho que vale a pena fazer outro vídeo só falando desses aplicativos. Então, foi isso. Eu espero que tenha esclarecido a percepção musical. Eu queria ter acesso a uma aula dessa, um conteúdo desse tipo quando eu estava começando. Então, se isso fez sentido para você, deixa o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Deixa o like e é isso. A gente está aqui nos próximos vídeos conversando dicas e conceitos e algumas coisas que podem te ajudar a desenvolver cada vez mais na sanfona rumo ao repertório de alta catalogência. Vamos puxar o fole